do que se trata es de pensar a literatura hispanoamericana con una lógica diferente a aquella que presupone a idea de que a literatura hispanoamericana, simplemente porque está escrita en español, es como una especie de derivación o galio da literatura española. Na linha da história da literatura espanhola, o que define essa literatura é a unicidade em termos de língua. A língua que se chama língua castelhana, é o castelhano, que se chama de espanhol hoje, mas que na verdade é a língua da região do Alto Ebro, a região da antiga Castela, do que hoje seria Castela a Velha. ¿Sí? Esa literatura, claro, comienza alrededor do ano 1000 aproximadamente, mas a literatura española que comienza alrededor do ano 1000, escrita en castellano, presupone todo un sustrato previo con a historia clásica de antigüedade, do latín, y que va, por decir así, se misturando a través de las diferentes invasiones, las invasiones godas, etcétera, en la Edad Media, y que también se mistura de cierta forma con lo que es la invasión musulmana en España, hasta llegar al século XVI. Cuando se fala hoy en literatura española, o peso do castelhano, o peso do espanhol, é um peso forte para definir a ideia de literatura espanhola, na medida em que é precisamente o castelhano a principal língua do que hoje é a Espanha. Vejam bem que existem outras línguas na Espanha, como o galego, o catalão, o basco, e uma inumerável quantidade de dialectos. Porém, alguém quase poderia dizer que a literatura espanhola é a luta do espanhol, do castelhano, para se transformar em uma língua hegemônica em um mesmo contexto sociocultural occidental, latino, dentro da Espanha, que vem desde a época da antiga província do Império Romano Espanha, y que va, digamos, avanzando a lo largo de la Edad Media y después ya en la Renacencia, etc. Por tanto, en esa idea de historia literaria, a llave es a lengua. Ahora, cuando nós pensamos a literatura do nosso continente Hispanoamérica, si nós pensamos meramente a literatura hispanoamericana como una literatura escrita en español, só que en vez de ser na Península Ibérica, na Espanha, ser nas antigas colonias de España, a lógica é que essa literatura é meramente uma derivação ou uma variação do que seria a literatura espanhola em geral. Bem, esta ideia que, digamos, presupõe a hegemonia do espanhol é o que tenta ser, por dizer assim, desarmar ao longo do século XX y que é o que también va a dar a bem sucedida leitura dos textos hispanoamericanos do século XX. Não à toa é que a literatura hispanoamericana do século XX, com García Márquez, Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, etc., todo isso que se chamou boom da literatura hispanoamericana, teve uma recepção ao nível mundial. Claramente, na década de 1960, 70 y hoy, sería absurdo decir que García Márquez forma parte de la literatura española. No, no. Claramente, García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes son parte de una literatura que no es posible llamar de española. Llamaríamos de hispanoamericana o de América Latina o latinoamericana. Entonces, ¿cómo es que a literatura de Hispanoamérica, de América Latina, é diferente da literatura espanhola? Sim, na maioria das vezes a língua é a mesma, que é o espanhol. Bom, isto se explica porque a língua não é meramente uma questão gramatical. A língua é, por dizer assim, o grande suporte
do que seria a estrutura simbólica do imaginário da vida social, que é a cultura. E, portanto, não necessariamente o que é o espanhol para a cultura na Espanha é o espanhol para a cultura em Hispanoamérica. E isto que significa? Significa que o espanhol em Hispanoamérica é uma língua que convive e convivia com outras línguas. Y por tanto también convive y convivía con culturas diferentes, que no son apenas os galegos o os catalanes. É uma diversidade muito maior e muito mais conflictiva que aquela. Ou seja, vejam bem, eu vou colocar um exemplo assim que parece muito elementar. O espanhol, como língua maioritária, só se transforma em língua maioritária em Hispanoamérica, nas antigas colônias da Espanha, no final do século XIX. Ou seja, desde a chegada dos espanhóis na América, século XVI, XVII, XVIII, primeira metade do século XIX, ou seja, durante quase 350 anos, o espanhol é uma língua franca e é uma língua de governantes, de cidades, mas não é a grande língua maioritária da América Latina ou da Hispanoamérica. O espanhol se transforma na língua maioritária da América Latina, na língua mais falada da América Latina, só no final do século XIX e ao longo do século XX, quando começam a ser implementadas as políticas de educação fundamental. Ou seja, as pessoas indo obrigatoriamente à escola a se alfabetizar em espanhol. Esto es apenas un dado que yo considero que es un dado prácticamente incontrovertível, de que a construção das diferentes culturas em Hispanoamérica não necessariamente passa pela língua espanhola. Passa por uma multiplicidade linguística, da qual, sem dúvidas, o espanhol é a língua hegemônica, ou seja, a língua que é adoptada pelos governos, pelas constituições, pela legalidade, pelo direito, pelas classes ilustradas, e hoje também é a grande língua da escrita e da alfabetização. Porém, a cultura não apenas passa por uma língua desse tipo. Passa também por a língua da oralidade, do coloquialismo, das diferentes manifestações simbólicas, religiosas, artísticas da Hispanoamérica. Só para vocês terem uma ideia, em Guatemala, por exemplo, vocês têm quase 30 línguas oficiais, além do espanhol. Bolívia é hoje uma república plurinacional, ou seja, que tem cidadãos cuja língua materna não é o espanhol e que só aprendem o espanhol depois. Paraguai é uma república bilíngue hoje. As línguas maternas dos paraguaios são duas, o espanhol e o guarani. Ou seja, apenas só com exemplos contemporâneos desse tipo, dá para perceber que o espanhol é uma língua em um contexto plurilingüístico o que determina um contexto pluricultural também. E isso sem contar todas as influências e derivações trazidas pelas diferentes línguas africanas e pela mistura do espanhol com outras línguas metropolitanas europeias, como por exemplo o português. Tem regiões inteiras de fala portunhol, mas não por uma questão de ignorância, por uma questão de contiguidade e de mistura linguística.
E mesma coisa acontece no Caribe, com o francês, com o inglês. Então, a língua não é um bom critério para tentar definir a literatura en Hispanoamérica. Por eso es que el texto de Moreno propone este encuentro cultural, este acontecimiento cultural como o grande momento que define o inicio de una posibilidad de pensar a literatura en América Latina. ¿Sí? Ese encuentro cultural es definido por Martínez y comunidad en la diversidad, y también explicado bastante por Moreno, no sentido de que es un encuentro cultural que no envolve apenas a religión o a lengua, envolve también a política, envolve también as condiciones históricas, étnicas, socioeconómicas de un continente que está caracterizado, como diría un autor peruano muy importante llamado Cornejo Polar, pela heterogeneidade constitutiva. Ora, no encontro passado também eu propus a leitura de 3 autores da literatura hispano-americana do século XX, da segunda metade do século XX. Um deles é Alejo Carpentier, outro era Lezama Lima e outro Gabriel García Márquez. A chave disto é que estes autores encontran, por tanto, os antecedentes de su literatura, no una literatura española medieval, mas no que sería, entre aspas, literatura que dá conta desse encontro ou esse choque cultural do século XVI. Ao corpus de textos que falam desse encontro cultural, desse choque de culturas, chamamos nós de corpus de cronistas das Índias. Vejam bem, a primeira observação aqui é a seguinte: trata-se de uma palavra que deve ser explicada, como eu digo em algumas das videoaulas, tá? O que nós hoje entendemos de literatura, literatura de ficção, a literatura de fruição, esse texto vinculado à arte, vinculado ao prazer, vinculado à fantasia, vinculado a géneros como a poesía, o romance, o teatro, cuya finalidade não vai além de si mesmos, ou seja, tem uma função estética. Esse tipo de ideia de literatura, que é o modelo da literatura moderna, surge só em meados, a partir do século XIX, e na América Latina só começa a se dar de forma acabada a partir do final do século XIX. Não é isso que nós chamamos de literatura no século XVI. O que chamamos de literatura no século XVI é mais parecido a um uso arcaico da palavra literatura. Não sei se vocês viram que os médicos, por exemplo, às vezes falam: a literatura médica sobre o câncer inclui tais textos. Os médicos muitas vezes falam da literatura médica como sinônimo de bibliografia médica. A palavra literatura no século XVI tem o valor de bibliografia, o significado de bibliografia, ou, se vocês quiserem, de uma forma mais sintética, é sinônimo de escrita, porque vem da ideia de litera, de aquilo que se escribe con letras. La palabra literatura no século XVI, por tanto, presupone a escrita fonética, que é precisamente do que carecen os povos originarios. Aztecas, mayas, incas, têm um tipo de escrita ou de sistema de registro pictográfico. O que não tem é o que nós chamamos de escrita no sentido de escrita fonética. Esta primeira articulação da linguagem, como diria Saussure, que transforma um som em um signo
chamado letra, fonema, e que nessa combinação da primeira articulação da linguagem, como diria Saussure, nesses signos fonéticos, se passa a uma segunda articulação, que são as construções da morfologia, ou seja, aquelas que têm significado. A união de vários fonemas para dar uma palavra, ou uma raiz, ou uma forma que une vários sons e que tem um significado para além desses sons. Isto é o que não tem os povos originários e, obviamente, também não tem as línguas das culturas africanas, que são ágrafas diretamente. As línguas americanas não são ágrafas, têm uma escrita pictográfica. Essa escrita pictográfica pressupõe o desenho a través de determinados íconos y signos que serven para estimular a memória daquele que tem que contar a história com a sua voz. Isto é uma enorme diferença entre a escrita pictográfica e a escrita trazida pelos europeus, que nós podemos chamar propriamente de literatura, porque tem esta característica da letra. Esta literatura, por tanto, do século XVI, que poderíamos chamar quase com mais propriedade escritas do século XVI, seguem modelos retóricos propios da Renascença europeia. Por exemplo, a história, o relatório, a crônica, a carta, a veces o diário de bordo. No necesariamente son textos escritos con una finalidad poética. Son textos escritos con diferentes finalidades que van desde dar cuenta de una exploración, como en el caso del Diario de Colombo, até a forma de reclamar o crédito por la conquista de México, como en el caso de la historia de México de Bernal Díaz del Castillo, o de contar una experiencia pessoal prisioneiro dos índios tamoios, como no caso de Hans Staden, ou até como um documento secreto, como é a Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha claramente é um documento que pode ser considerado dentro dos cronistas das Índias. E, no entanto, é um documento secreto redigido para informar a coroa de Portugal e que vai permanecer oculto na Torre do Tombo de Lisboa, aí no barrio de Belém, na Torre de Belém, que era como Arquivo Nacional de Lisboa até o século XIX. Ou seja, que os cronistas de Índias não necessariamente escrevem em um mesmo gênero, nem também escrevem em uma mesma língua, porque temos textos dos cronistas de Índias em espanhol, em português, mas também temos textos em italiano, em latim, e temos também textos dos cronistas de Índias, escritos em línguas vernáculas, ou seja, textos que fonetizan, que crían una escrita fonética para una lengua como por ejemplo o nahuatl, que era la lengua de los antiguos aztecas, y están escritos en nahuatl, o que ya significa una transculturación, si ustedes ven, porque o nahuatl nunca teve una escrita fonética antes de la llegada de los españoles. Son los españoles que construyen gramáticas y diccionarios para escribir literatura en náhuatl, que é a língua franca de Mesoamérica no século XVI. Nem falar da fonetização do Yoruba, nem falar da fonetização das diferentes misturas fonéticas entre o português, o espanhol. Temos textos escritos en alemán, por ejemplo, los cronistas de Indias. Por tanto, todos esos textos, los cronistas de Indias, todas esas escritas, no pertenecen a una lengua en particular,
y si no pertenecen a un género en particular, también no pertenecen a una época en particular, porque si ustedes observan, hay textos que fueron escritos no século XVI, mas só comenzaron a ser conocidos a través de los archivos no século XIX, no século XX, y yo diría que hoy ainda deben estar guardados en los archivos muchos textos dos cronistas de Indias, y yo casi que diría que también no pertenecen a ningún autor, porque o conceito de autor moderno também é diferente no século XVI. Não apenas porque a lógica da ideia de autor não é a criatividade ou originalidade individual, ou seja, esse direito de propriedade autoral que nós entendemos hoje, mas a ideia de autor no século XVI tem a ver com auctoritas. Autor no século XVI é mais parecido a autoridade que a criador. E aquele que tem autoridade é geralmente aquele que mais compila, mais informação passa, mais autores consulta. E não existe o critério de plágio também não, porque os textos se reproduzem, se traduzem e se copiam de uma forma totalmente diferente àquela que hoje nós pressupomos como direito de autor, citações com aspas e tudo isso. Vou colocar um exemplo concreto. Dentre os textos que eu passei para vocês, que são obrigatórios de leitura dos cronistas de Índias para esta disciplina, existem três autores diferentes. Um deles é o texto de Colombo. Os dois textos de Colombo, de Cristóforo Colombo, que, como vocês sabem, era genovês, ao serviço da coroa de Castela e de Aragão, ou seja, o que seria a coroa espanhola, e que é aquele que pela primeira vez chega em barco até o que seria hoje o continente americano, mesmo sem ele saber que tinha chegado num continente diferente, no que é a Ilha La Española, que hoje é onde que está Haití e a República Dominicana. Colombo escreve um diário de bordo, ou seja, uma espécie de diário no qual vai registrando todos os momentos e todas as coisas que ele vê ao longo da sua viagem de exploração e também quando chega. Trata-se, portanto, de um documento pessoal dele, de registro, ¿sí? Um documento que obviamente ele escrevia em genovês, ou seja, em um dialecto do que hoje chamaríamos italiano, que o italiano também não é italiano, é um dialecto hegemônico da região da Itália, que é o florentino. Ou seja, vejam bem que trata-se de uma espécie de dialecto do dialecto na época, tá? Mas podemos resumir dizendo que escrevia em genovês, que é um dialecto do italiano, ¿sí? Esse diário de bordo. O segundo texto que vocês têm de Colombo é uma carta na qual ele informa a nobreza e a coroa os descobrimentos que fez nesse território que ele pensava era a Índia ou que estaria perto da China, porque não tinha consciência de que estava chegando em um continente diferente. Esse texto, a carta de Colombo, a carta do descobrimento de Colombo, está escrito obviamente en español, en castellano, porque é un texto dirigido ao rei, é un texto oficial. Esses dois textos de Colombo, na frente, um deles tem uma pequena introdução de um crítico chamado Emir Rodríguez Monegal, que obviamente Emir Rodríguez Monegal é um crítico do século XX, que explica um pouco de que se trata esse diário, né? E aí, na explicação que dá Emir Rodríguez Monegal, fica claro que esse diário, isso que nós lemos, como si fuera o texto escrito por Colombo, no é o texto escrito por Colombo. ¿Por quê? Bom, porque o diário de bordo de Colombo, escrito em italiano, se quiserem, se perdeu.
que então que nós lemos como Diário de Colombo? É a transcrição e a tradução livre para o espanhol que foi feita por um padre chamado Bartolomé de las Casas, que en un libro gigante llamado Historia da Destrução das Índias, libro muito importante porque Bartolomé de las Casas é o primeiro em defender os índios dos abusos dos espanhóis. Nesse texto, ele conta que tem na frente dele, à sua vista, uma cópia do Diário de Colombo escrito em e que, portanto, o que vai fazer é transcrever e traduzir no seu próprio livro o mais fielmente possível isso que ele está lendo. Por isso que quando vocês leem o Diário de Colombo, vão ver uma curiosa dicotomia que é difícil de entender. Às vezes o diário diz, eu tal coisa, eu fiz, eu vim, eu estava, porque aí parece que foi transcrito como ia sendo lido. O próprio Colombo decía, eu tal coisa, eu tal outra. Mas de repente no mesmo texto, e assim sem aspas muitas vezes, aparece o almirante tal coisa, o almirante tal outra. ¿Por qué? Porque é o texto que este padre, Bartolomé de las Casas, iba interpretando y decía, para no colocar sempre a palabra de Colombo, eu tal coisa, decía, e o almirante fez tal coisa, e o almirante fez tal outra. Ou seja, isso que nós conocemos de Diário de Colombo, não tem um autor chamado Colombo, já pelo menos tem dois autores, que é Colombo e Las Casas. ¿Se entende? Y esto, sin contar todas las interminaciones que desconocemos de ese texto. Por tanto, vean bien, no apenas tenemos textos que son de múltiples lenguas, mas también tenemos textos de cronistas de Indias que son de múltiples autores y de múltiples géneros. ¿Por qué que entonces nós llamamos a esa escrita de escrita dos cronistas das Indias? Bom, acabamos de escrita dos cronistas das Indias porque operativamente lo que estamos hablando es de una escrita que está dando conta da alteridade pela primeira vez. Ou seja, una escrita que está dando conta desse choque cultural, desse encontro de culturas. Una escrita que no importa de onde seja aquele que está escrevendo, porque tinha até cronistas de Indias que nunca pisaron América. Mas o que importa não é a nacionalidade ou se estiveram em América, não é a língua, não é o gênero, nem quais são os autores. O que importa é que são textos que dão conta, que explicam, que tentam colocar em literatura, ou seja, em letra, esse acontecimento no qual se produz o choque, o encontro de culturas, que é o que nós chamamos dar conta da alteridade, ou seja, dos outros. Esta escrita dos cronistas de Indias presupõe, portanto, um problema que é maiúsculo para o que seria o paradigma, o epistemé, o que é o criterio de conhecimento da Renascença. Porque presupõe o encontro com o outro e também com a ideia do novo, do desconhecido. Y por tanto, estos textos oscilan permanentemente entre fragmentos los cuales son extremadamente descriptivos, tentan ser muy objetivos y son casi que nos llamaríamos avant la lettre realistas, por decir así. En cuanto que otra parte de los textos parecen extremadamente fantasiosos o maravillosos, porque están atravesados por todo que son as fantasías, mitologías y imaginario de aquellos que están colocando en letra esta realidad totalmente nova y desconocida.
Vean bien que esta idea de recorrer a imaginarios previos para explicar o desconocido no es apenas los españoles. Por ejemplo, en algunos fragmentos do Diario de Colombo, que eu não passei para vocês, mas que posso contar, Colombo, na terceira viagem que faz para a América, llega na orilla saída do río Orinoco, ou seja, praticamente o que seria o final da floresta amazônica. E aí sabe que longe dessa floresta existem umas montanhas, uma cordilheira gigante, que se refere à Cordilheira dos Andes, provavelmente. E então aí ele pensa que, portanto, o planeta não é redondo. É mais parecido a um limão, ou seja, que é redondo com uma pontinha alta, que seria essa cordilheira, e que aí estaria o paraíso terrenal, aquele da Bíblia. Ou seja, que a Terra não seria um geoide esférico, seria mais parecido a um peito, né? Com um mamilo, que seria o paraíso terrenal. Nem falar de otro tipo de imaginaciones, como por ejemplo a propia palabra canibal, que significa hombre con cabeza de can, o otro tipo de, digamos, fantasías o até explicaciones de por qué es que ese continente es novo. Como por ejemplo que es un continente que pertenecía a la antiga Atlántida, o até que é um continente no qual foram se desenvolvendo as tribos hebreas que ficaram depois do grande dilúvio universal, do qual Noé se salvou. E por isso, nos barcos, os europeus muitas vezes traziam intérpretes do hebreu, porque pensaban que as línguas dos aztecas, dos incas y dos demás culturas de América podían ser derivaciones daquela lengua hebrea que era a língua dos primeiros judeus. Mas esta ideia também acontece ao contrário. Por exemplo, os aztecas, em um começo, pensaram que os espanhóis eram deuses, e concretamente que Hernán Cortés era um deus em particular, um deus chamado Quetzalcóatl. Era um deus secundário do panteão de deuses aztecas. Porém, existia a mitologia dentro da religião azteca de que Quetzalcóatl era um deus que tinha sido expulso por outros deuses e que tinha viajado a través do oceano e que em algum momento ia retornar. E, portanto, esse mito religioso da religião azteca serve para explicar em um começo a presença dessa alteridade que representam os europeus llegando no continente americano. Esta mistura de registros, por decir así, de un registro más objetivo nos cronistas de Indias y de un registro más subjetivo o fantasioso o vinculado a imaginación o a que na época se llama ficción. Y vean bien que fictio é o que determina a idea de ficción no século XVI. Fictio significa mentira. Ou seja, esses textos, por uma parte, tentam explicar, do nosso ponto de vista hoje, uma certa realidade fantasiosamente, mas isso também é aproveitado em um mesmo construto, em uma mesma união com a ideia de mentira. E a ideia de mentira é clara, por exemplo, na Carta de Colombo. Porque vean bien que o texto do Diario de Colombo, como era un texto que él redige, que él escribe para sí propio, puede oscilar entre a objetividade e a fantasía, mas é un texto no cual él no está tentando se enganar a sí propio. A carta que él escribe para os reis da Espanha é uma carta publicitaria.
Vejam bem, Colombo tem financistas, tem um banco. O Banco de Colombo é a coroa da Espanha, que dá dinheiro para ele viajar loucamente através do Oceano Atlântico y llegar a un territorio que él prometía que estaba lleno de riquezas, de ouro, de seda y de todas esas cosas que se encontraban en la India y que los portugueses sabían muy bien que había en la India o en la China. Y no en tanto llega a una isla, no cual apenas tiene unas pocas culturas y tribus aborígenes y escasísimas cosas de oro, prácticamente nada. Y por tanto tiene que justificar frente ao banco por qué que no consiguió hallar todas esas riquezas que él prometeu. Entonces escreve una carta en la cual a fantasía se transforma en fictio, se transforma en ficción no sentido del século XVI, o sea, en mentira publicitaria, en exagero las cosas que pueden ser las riquezas que él va a encontrar o que ya encontró en su exploración. Esta dualidad entre o diario y las cartas de Colombo es una dualidad llave para entender no apenas a escrita de Colombo, mas también a escrita de Bernal Díaz, de Hans Staden, de Bernardino de Sahagún, de todos esos cronistas de Indias. Y entonces, esa es un punto importante para entender ese horizonte, por decir así, de esa escrita. Esta idea, a idea de que a literatura hispanoamericana del século XX presupone y toma como antecedentes, como precursores literarios, la ficción moderna, no otros textos literarios, mas o arquivo, o sea, aquellos textos escritos por los cronistas de Indias que, na verdade, no eran considerados dentro da literatura, no sentido moderno. Eran documentos de un arquivo, do arquivo dos historiadores. Os textos de Colombo, de Bernal Díaz, de Sahagún, de Staden, que eu estou pasando para vocês lerem aqui no curso de letras, antes que textos nosos, foram textos dos arquivos dos cursos de historia, dos historiadores, que lían esos textos con un criterio documental. A idea é que a literatura, os escritores de literatura do século XX encontran nesse arquivo de documentos, a partir do encontro com a alteridade, seus precursores para construir literatura. Y específicamente aquí lo que nos llamamos de real maravilloso, como Carpentier, o de realismo mágico, como llamaría García Márquez, o, digamos, o género fantástico, etc. Esta idea es de un autor, de un crítico llamado Roberto González Echevarría, que desenvolve en un texto muy importante, clásico ya, llamado Mito y Arquivo, que explica muito bem qual seria o surgimento dessa narrativa ou da nova narrativa hispanoamericana, que é o que mais se conhece da literatura hispanoamericana, tanto no Brasil quanto no resto do planeta. Sim? Bem, alguém até poderia dizer, mas então esses textos não são textos literários, são textos escritos que son documentos, son parte do arquivo y por tanto no pertenecen a literatura moderna. É verdade isto. Mas o que está diciendo de alguna forma González Echevarría é que, por una parte, embora esses textos no sean literarios y su finalidad no tenha sido literaria, se aproximan los textos literarios cuando son lidos pelos leitores do século XX. O, en otras palabras, que a literatura no es apenas una obra o un texto, es una forma de leer. Eu posso ler literariamente
textos que no necesariamente son literarios y transformarlos con a mía lectura en textos literarios. Porque no nos interesa a obra en su totalidad y como documento. Nos interesa cómo está escrita esa obra, cuál es la factura discursiva de esa obra. O texto de Bernal Díaz del Castillo, que también está traducido para un portugués, es una historia que escribe un soldado da conquista do México. Vocês saben que o Imperio Azteca foi conquistado por Hernán Cortés, que era o chefe dos espanhóis. Y Hernán Cortés se atribuye para sí propio todo o mérito de esa conquista. Y cuando volta a Espanha, faz o que faz toda pessoa famosa. Pede para alguém escrever sua própria história, sua biografia. Ou seja, da mesma forma que hoje uma pessoa famosa, Britney Spears, por exemplo, pede para escrever sua biografia a um terceiro, e Britney Spears até falou, eu nunca li minha própria biografia, porque foi redactada por outro, Hernán Cortés pede para um escritor profissional, o que se chama um escriba, um literati na época, um literato, aquele que trabalha com as letras, que se chama Francisco de Gómara. Francisco de Gómara escreve a primeira história da conquista do México sem haber pisado nunca solo americano, só a partir do relato que faz seu patrão, Hernán Cortés, que é quem paga o trabalho que ele está fazendo. Essa primeira história da conquista do México, obviamente, é uma história que faz da conquista do México um herói, tem um herói, e o grande herói da conquista do México é Hernán Cortés, claro, é aquele que está pagando a escrita. Cuando Bernal Díaz, que es un soldado, que era un soldado de Cortés y que tinha ficado en América para vivir en América, lee a historia escrita por Gómara, na cual coloca a Hernán Cortés como grande herói, fica furioso, porque pensa, olha, Cortés não foi sozinho que conquistou México. Eu era soldado e também estive aí, eu fiz muita coisa, e todos meus colegas soldados apoiamos Cortés e fizemos muita coisa. Isto não pode ficar assim. Eu mesmo vou escrever uma história da conquista do México. E aí então Bernal Díaz escreve a história verdadeira da conquista do México, contestando aquela história que endiosaba o dejaba como un héroe apenas a Hernán Cortés, escrita por Gómara. Y por eso es que en ese texto, Bernal Díaz fala o tempo todo. Eu vi, eu estive aí, eu fui, eu pensei, eu andei, eu matei, eu fiz tal coisa. Porque en ese texto, Bernal Díaz permanentemente tenta colocar esa escrita como diciendo, eu sou testemunha directo, eu participei. Y esa otra historia escrita por Gómara es de una persona que nunca esteve aquí, que além disso escreveu una historia literaria inventando que Hernán Cortés era un grande héroe. Por eso que es tan importante ese texto de Bernal Díaz, ¿sí? Porque es un texto que presupone esta experiencia que entra en confronto con la realidad allí y cómo eso se resuelve en una escrita. Ora, vejam bem, tanto no caso da escrita de Colombo como no caso de Bernal Díaz, quien está escribiendo está en una posición, por decir así, de poder. Colombo, porque llega y se encuentra en América con estas tribus indígenas que acaba dizimando. Bernal Díaz, porque é um soldado, mas é um soldado conquistador. O terceiro texto que eu passei para vocês em português é de Hans Staden. Hans Staden tem uma posição totalmente diferente. Hans Staden era um alemão ao serviço da coroa da Espanha que em um naufrágio acaba ficando isolado nas costas do Brasil y é tomado prisioneiro pelos indios tupí-guaraníes, específicamente pela tribo dos Tamoios.
aqui no litoral do Rio de Janeiro. E fica prisioneiro dos índios. Fica prisioneiro dos índios durante muito tempo, porque os índios eram antropófagos, tinham antropofagia ritual. ¿Qué significa esto? Comían los inimigos para asimilar seu poder. Y los enemigos dos tamoios eran los portugueses. Y Hans Staden no era portugués. No tinha cara de portugués. No tinha o cabelo ni acorde un portugués y no falaba portugués. Con lo cual sería la misma cosa de que comer gato por lebre. ¿Entende lo que estoy falando? O sea, los tamoios observaban Hans Staden y no sabían si querían comer ese personaje o no. Y gracias a eso que Hans Staden consigue sobrevivir durante varios meses, evitando ser devorado por los seus captores, y finalmente consigue se liberar y volta para Alemania y entonces escribe as crónicas da sua viagem e as crónicas de como ele ficou prisioneiro dos índios antropófagos no litoral do que hoje é Brasil. E então aí vocês veem que esta escrita, neste caso, é uma escrita que foi primeiro escrito em alemão. E eu passei agora a tradução para o português para vocês. E além de ser uma escrita en una lengua que no es también o español, es una escrita desde un punto de vista totalmente diferente a aquel do soldado conquistador como Bernal Díaz o do descubridor como Colombo, ¿no? Está en inferioridad de condiciones, por decir así. Otros dos textos que están só en español. Un deles é do Inca Garcilaso de la Vega, que también representa un punto de vista diferente, porque é a historia dos incas escrita por un mestizo. É uma das primeiras escritas mestizas. Ou seja, o Inca era filho de uma princesa inca e de um capitão espanhol. E escreve a história dos seus ancestrais, porque ele, de criança, tinha recibido e aprendido a língua dos antigos incas, o quechua, que se fala hoje, e tinham contado como era a história dos incas antes da chegada dos espanhóis. E então, o Inca Garcilaso, que de muito jovem, precisamente por ser filho de um capitão espanhol, viaja para Espanha e não volta nunca mais para o Peru, escreve a história, os comentários reais dos incas, ou seja, a história do que eran los antigos incas antes da chegada dos espanhóis, porque ele quer que o rei da Espanha dê para ele um título de nobreza. Mas não quer um título de nobreza por ser filho de um espanhol. Não quer o título de nobreza de marquês, de conde, de visconde, de barão. Não quer um título de nobreza europeu. Quer um título de nobreza porque é filho de uma princesa inca. Por isso que na frente do seu nome, ele coloca a palavra Inca. O nome dele era Garcilaso de la Vega, mas ele se coloca antes a palavra Inca, que seria a mesma coisa que dizer Marquês Garcilaso de la Vega. Essa escrita é importante porque é uma das primeiras escritas mestizas. E outra escrita importante que eu coloquei são alguns dos fragmentos da historia das coisas da Nova Espanha, ou seja, o actual México, de Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún era um monge franciscano espanhol que viajou de muito jovem para México para evangelizar. E chegando em México percebeu que não ia poder evangelizar, cristianizar os aztecas si no aprendía primero a cultura azteca y a língua azteca, que era o nahuatl. Y entonces aprende o nahuatl y ao longo de muitas décadas vai escrevendo un libro trilingüe, por decir así. Porque vai consultando os antigos aztecas como si fuese una especie de antropólogo avant la lettre. Y arma ese libro que tem, por una parte, una escrita pictográfica
com pictografias desenhadas pelos próprios antigos anciões pictográfica. Depois, essa escrita pictográfica, a partir da voz deles, é anotada e escrita em Nahuatl. Vejam bem, Nahuatl era a língua dos aztecas, não tinha escrita, no sentido de não tinha literatura, não tinha letra escrita fonética. Sahagún inventa una gramática, inventa una fonetización y, por decir así, doa para o Nahuatl a escrita, como hoje nós pensamos, a escrita fonética do Nahuatl. Y después traduz eso que está en Nahuatl para o espanhol. Y todo eso se faz a partir de depoimentos, de entrevistas intermináveis feitas ao longo de décadas com esses anciões aztecas que tinham vivido antes da chegada dos europeus. Os fragmentos que eu passei para você são fragmentos de quando os anciões contam precisamente o que foi a guerra quando chegaram os europeus, ou seja, a conquista. Ou seja, que está aí a voz dos vencidos. É diferente o tipo de como se atribui a autoria de um texto da antiguidade clássica a como se atribui a autoria de um texto da Renascença. Os textos da antiguidade clássica, como de Aristóteles, por exemplo, se conhecem através do árabe, que era a língua que tinham sobrevivido esses textos e, de fato, por exemplo, depois tinham sido traduzidos do árabe para o latim, ou árabe para o grego, do grego para o latim. Nós não conhecemos exatamente o texto em grego, embora em muitos casos sim conhecemos o texto em grego. Mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, tem textos de Aristóteles que já se conheciam na Idade Média, como por exemplo a política ou a retórica. Tem textos de Aristóteles que somente se conhecem em Ocidente 500 ou 600 ou 700 anos depois, como por exemplo a poética. Esse texto, a poética de Aristóteles, que vocês leem em teoria literária, é um texto que só se vai conhecer em Ocidente a partir da Renascença, a partir do intercâmbio com os árabes. A fixação ou a indagação sobre a autoria antes do século XVIII é todo um problema de uma disciplina que se chama filologia, entende? E que tem a ver com gramática histórica. Cada autor é preciso ver de uma forma diferente como é que se conhece. Sim? Eu quase diria que é a mesma questão que com a astrologia, porque não sei se vocês viram que se fala, sei lá, Júlio César era de câncer. Fulano de tal, da Idade Media, era ariano. Cicrano era de peixes. ¿tá? Y todo esto es totalmente falso. Porque até o século XVIII não temos nenhuma certeza sobre quando foi a data de nascimento de uma pessoa. Porque os aniversários não se contabilizavam. O que nós sabemos claramente é a data em que uma pessoa morreu. Quando sabemos. Porque morreu, morreu. Mas quando nasceu é muito difícil de saber. Porque, de fato, antes do século XVIII, o que se registrava, pelo menos, assim, simplesmente, no universo europeu ou cristão, tanto na América quanto na Europa, não era a data em que o bebê saía do corpo da mãe, que é o que nós pensaríamos hoje como nascimento. O que era registrado na igreja era a data de bautismo. Se consideraba que una crianza, cuando recibía nombre, era bautizada, nacía para a congregación, para a comunitas cristã. Por tanto, o que muchas veces se considera data de nacimiento no tiene nada a ver con nacimiento, como hoy nós entendemos data de nacimiento, que comienza apenas después de la Revolución Francesa con registro civil y no con registros de igreja. Então, vejam bem,
é muito difícil saber certas coisas porque os critérios também historicamente mudam. ¿Se entende esto? Era tan problemático esto de saber cuando una persona nacía que durante séculos ficou a dúvida de qué acontecía con una crianza que tinha nacido, o sea, que no era no nato, sino que era nato, que tinha saído do útero materno, mas tinha morrido antes de ser bautizado. Onde ia essa criança? Ia para o paraíso? Para o inferno? A alma de esa crianza ia para un lugar intermediario llamado limbo. Un lugar que no era Neo Paraíso porque no tinha sido bautizado, Neo Inferno porque claramente era inocente, só tinha o pecado original dos seres humanos. Ia para un limbo, una especie de purgatorio. Só no século XX, só no final do século XX, se querem podem pesquisar e posso trazer para vocês, o Papa Juan Pablo II decidiu que o limbo no existía y que por tanto todas esas crianzas a lo largo de séculos que estuvieron na sala de espera do limbo podían entrar cómodamente no paraíso. ¿Qué significa nacer? No existía o criterio biológico do nascimento. Una pessoa que saía do útero da mãe no necesariamente tinha nacido. Se consideraba que nacer era ser bautizado, ¿sí? Que es como un nacimiento en una comunidad allí, un nacimiento simbólico, entende? No caso das crónicas estas, de esta historia que escribe Sagún, claramente ahí una parte da escrita de Sagún, mas outra parte da escrita ou da autoría é dos anciões aztecas que estaban falando. Mas é muito interessante o texto de Sagún, precisamente porque mostra outro ponto de vista, que é o ponto de vista do evangelizador que en vez de conquistar, se coloca na posição de aprender uma outra língua, de aprender de outra cultura. Claro, a finalidade é dessa forma descobrir se están mentindo para ele cuando dicen que se transformaron en cristianos. O sea, si están mintiendo y dicen que acreditan en la Virgen y la verdad están acreditando en alguna deusa antiga azteca o en Ogún o en Xangó, ¿se entiende? A idea do ponto de vista de Sagún é a de conhecer para melhor conquistar. En este caso, a través da língua. Os cronistas de Índias, como falei, são uma escrita muito heterogênea. Então, o que nos interesa a nós é nos concentrar em como aparece a alteridade nos cronistas de Índias. Ou seja, não nos interessa todo dos cronistas de Índias como documentação. Nos interessa como eles contam, colocam em letra, em literatura, o encontro com os outros, o encontro com a novidade, o encontro com aquilo que desconhecem. Não? Vamos retomar então, quando pensemos em como esses textos colocan en letra, en literatura, cómo hacen literatura escrita da alteridade, vamos retomar un poco o texto de Joseph, ¿sí? Que Joseph fala de literaturas da transculturação, que é toda uma decisão que toma Joseph no começo desse capítulo bibliográfico, ¿sí? Que fala precisamente destes textos, dos cronistas das Índias.